Olá, gente, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu sou Luciano Faria, eu sou coordenador do setor de programação e pesquisa aqui do Gerdau, Museu das Minas e do Metal. E em nome de toda a nossa equipe, a gente gostaria de dar as boas-vindas a todos e a todas que vão assistir essa palestra aqui hoje, que apesar da gente estar chamando de live, né, ela foi gravada e está sendo divulgada hoje, dia 8 de dezembro, aqui no nosso canal do YouTube. Mês de dezembro, que é um mês especial para todos nós, pois além das festas de fim de ano, né, Natal e Réveillon, é também um mês em que celebramos o Dia Nacional da Astronomia, né, que foi na semana passada, dia 2 de dezembro, e que também é o dia de nascimento do nosso ex-imperador Dom Pedro II. E por causa da paixão de Dom Pedro pelas ciências, em especial pela astronomia, esse dia passou a integrar o calendário de datas importantes na ciência e uma grande oportunidade da gente divulgar um pouco tanto o estudo dos astros quanto a sua relação com as antigas civilizações. E para nos falar um pouco sobre essa relação, né, de astronomia e das antigas civilizações, hoje a gente tem a participação aqui do Gustavo Villa. Olá, Gustavo, boa tarde. Olá, tudo bem? O Gustavo, que é bacharel e licenciado em História pela PUC, aqui de Minas Gerais, e participou de alguns cursos, né, dentre eles o de extensão em Pedagogia Waldorf pela UNB, é membro do grupo de pesquisa em Astronomia e Astrofísica, Gaia, fundador do Parque Arqueológico da Pedra do Sol e do Observatório Astronômico Seichu, né, e ele promove diversas ações de divulgação científica e educação patrimonial. Então, daqui a pouco a gente vai falar esse papo especial com o Gustavo. Mas, antes dessa fala, né, eu até apenas tenho a dizer que o nosso museu, o Gerdau, conta com o patrocínio da Gerdau e o nosso espaço, especialmente nesse mês de dezembro, estará aberto de terça a domingo, sempre abrindo ao meio-dia e fechando às 21 horas. Normalmente, nosso horário, né, também de terça a domingo, tá? Sempre abrindo às 12 horas e fechando às 18, mas, né, com as festas, com a iluminação de Natal que a gente tem aqui na praça, a gente está aí com esse horário especial até às 21 horas, tá? A entrada aqui no museu é gratuita, assim como também são gratuitas todas as atividades oferecidas. E, para quem quiser saber mais sobre a programação e novidades, vocês podem acessar nosso site, né, o www.mmgerdau.org.br, e podem acompanhar também as novidades nas nossas redes sociais pelo @mmgerdau. E antes de passar a palavra, né, para a gente fazer esse bate-papo aí com o Gustavo, eu quero agradecer aos nossos intérpretes de Libra, né, que agora o Uziel e daqui a pouco a Jane, né, olá, boa tarde, que sempre nos ajudam nesse projeto inclusivo aqui do museu, né, e a gente tentando sempre abraçar os diversos públicos. A gente também tem um momento agora da nossa audiodescrição, né, para aqueles que não nos enxergam possam imaginar um pouco aí desses dois que vão estar fazendo esse diálogo aqui. Então, eu vou fazer minha audiodescrição, depois o Gustavo vai fazer a dele. Então, eu, Luciano, né, sou um homem branco, né, uma testa bem grande, né, muito pouco, né, um cabelo bem ralo. Eu tenho um cavanhaque, né, estou hoje com a camisa preta, gola V. Estou aqui do museu, né, tem um fundo cinza aqui atrás de mim. Então, Gustavo, por favor, se apresente. Então, eu também sou meio parecido com o Luciano, só que eu sou mais calvo, estou de óculos, estou aqui na minha casa com fundo branco e estou também com uma camisa preta. Bacana. Bom, gente, então, como eu falei, né, o Gustavo está aqui hoje para a gente relembrar essa data importante, né, da astronomia. E é uma coisa que muito pouca gente sabe, né? Mas os nossos antepassados de outras civilizações, eles também tinham não só um interesse, uma curiosidade, mas uma necessidade sobre os astros que nos cercam, né? Daí, então, essa importância da astronomia. E aí, Gustavo, eu queria que você desenvolvesse um pouco mais, né, nessa introdução. O que a gente pode fazer, então, né, nesse termo que também é cunhado aí na ciência, da arqueoastronomia? Né? Como é que a gente pode relacionar as antigas civilizações com o estudo das estrelas e dos astros que nos cercam? Tá, eu vou começar, Luciano, adicionando uma outra data, que talvez seja a data mais importante para essa nossa discussão, que é agora o solstício de verão, né?
dia 21 de dezembro. No hemisfério sul, solstício de inverno no hemisfério norte. Essa data é a data mais importante em termos de astronomia nas culturas, uma vez que o Natal e o calendário que a gente tem, esse nosso calendário civil, com o fim do ano, no dia 31 de dezembro, são datas criadas, né, a partir de culturas e a partir de meios sociais, e elas não têm, essas datas não têm um vínculo com ciclos naturais, né? Inclusive, existem discussões aí de que o Natal, na verdade, é o solstício de inverno adaptado a uma outra data para... Enfim, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, por questões religiosas ligadas à própria dominação cultural que veio depois, né? E aí a gente não vai entrar em detalhes sobre isso. Então, a princípio, a astronomia nas culturas, ela só existe hoje, é um movimento, né, dentro das ciências que existe hoje, e ela só existe porque a gente pratica apenas uma astronomia, que é a astronomia dos ocidentais. A astronomia que surgiu ali, a princípio, na Grécia, mas que tem raízes muito profundas no Egito e na Mesopotâmia. Ela não, na verdade, ela não surgiu na Grécia, né? Mas ela tomou um corpo mais aparentado ao fazer científico, foi na Grécia, né? E então essa astronomia, ela veio se desenvolvendo ali no continente europeu, que acabou tomando assim um lugar principal, né, na geopolítica mundial desde essa época, desde a época do Império Romano. E a partir de então, essa astronomia que foi desenvolvida no Ocidente, ela passou a ser um modelo para o mundo. E principalmente com a globalização que veio depois, isso aí se tornou um fenômeno, um evento aceito mundialmente até, né? Hoje a gente tem 88 constelações, nós dividimos o céu em 88 partes, e essas 88 constelações estão intimamente ligadas a essa cultura ocidental. E o que eu vou trazer aqui hoje são diferentes visões, diferentes ângulos de visão de diferentes partes do mundo sobre esse mesmo céu, né? Nem todos os povos viram as mesmas constelações, afinal, as constelações são conjuntos imaginários que nós criamos a partir da nossa própria referência cultural, né? Isso não vai se repetir no mundo, porque não existe uma cultura única em um planeta tão diverso. Bom, dentro dessa, vamos dizer, dessa modalidade científica, que atualmente é chamada de astronomia nas culturas, existe uma outra vertente chamada de arqueoastronomia, e ela vai estudar as sociedades ágrafas, as sociedades onde não houve a escrita, as sociedades do passado, que até pouco tempo atrás a gente costumava chamar de pré-história, mas esse termo também está sendo revisto, né? Porque a história não implica uma linguagem escrita. Existe muita história sem linguagem escrita. Então, todos esses termos estão sendo revistos hoje, né, por um movimento que é de decolonização, né, da gente voltar a um tempo anterior a esse movimento colonizador europeu. Então, tudo isso é muito válido, tudo isso está sendo discutido nos meios científicos, nos meios acadêmicos hoje, e a astronomia cultural está cada vez mais ganhando espaço nesse meio, né? Vamos começar, então, com o primeiro slide? Pode ser? Ótimo. Então, essa aí
Isso que eu ia Oi? te perguntar agora, né, Gustavo? É quando a gente olha para o céu, a gente é influenciado a ver um caçador, um escorpião, né, um cinturão de Órion, né? Isso tudo, como você falou, então, são esses conhecimentos, né? Quem é Órion, né? Como assim escorpião, né? Então, isso, como você está falando, né? Isso é um conhecimento que veio trazido de outras culturas, não é isso? Sim. São referências de uma cultura particular que acabou se tornando hegemônica no mundo, né? E quando você traz isso, por exemplo, para as crianças no Brasil, acaba nem fazendo muito sentido, porque a gente não tem urso no Brasil, não tem leão, né? Não tem vários animais dessa fauna que estão aí nessa astronomia. Então, isso até dificulta o engajamento nessa área de astronomia pela falta de identificação com o tema, né? Enfim. Pode passar para o próximo slide. Aí já é um cosmograma, ou seja, um modelo de universo da cultura egípcia. E aí a gente tem não vai dar para identificar aí, mas aí estão várias constelações que a gente viu no slide anterior, né, que são gregas. A gente tem o touro aí, tem o escorpião. Então, os gregos importaram modelos egípcios. Se quiser passar para o próximo. Aí já é de uma cultura do noroeste, do sudoeste dos Estados Unidos, né, que são os Diné, mais conhecidos também como Navarro. E aí vocês vão começar a perceber que, apesar, né, de serem culturas diferentes, alguns elementos a gente consegue identificar como elementos comuns às culturas. Como, por exemplo, esses 4 pilares que sustentam a abóbada celeste. A gente viu lá atrás no Egito, e estamos vendo de novo aí, lá entre os Giné, são 4 montanhas. No Egito eram 4 mulheres que sustentavam a abóbada celeste. Então, esses elementos, apesar da distância cultural, eles vão se repetindo também. E a gente consegue perceber isso em várias culturas ao redor do globo. Se quiser passar o slide. Aí já é um modelo, já é uma carta celeste com constelações do povo Lakota. E esse povo habitou ali mais ou menos a fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá. É onde hoje são a Dakota do Norte, a Dakota do Sul. E aí a gente vê referências deles, né, como o alce, a tartaruga, a salamandra, a águia, já são referências culturais próprias desse ambiente Lakota. Próximo. Bom, então vamos ao que interessa, que é o nosso Brasil, né? Esse Brasil tão diverso, não dá para falar em uma astronomia cultural dos povos originários brasileiros, porque cada aldeia vai ter o seu céu, e é um céu muito rico. Então, o que eu trouxe hoje é uma síntese de um conhecimento astronômico, de uma cultura astronômica que foi mais ou menos intitulada pela academia como cultura tupi-guarani, né? Que é esse povo, ou são esses povos principais que tiveram uma ocupação aí no Brasil, mais ou menos próximo à época da invasão europeia, né? Então, aí, nesse sistema cosmológico Tupi-Guarani, a gente tem as 4 direções: Tupã é o oeste, Caraí é o leste, Jacairá é o norte, Inhamandu o sul, e existe um pilar central. Aqui a gente não tem aqueles 4 pilares, nós temos um pilar central que sustenta esse universo, né? E esse pilar central, ele vai indicar o zênite, ou seja, o ponto imaginário acima da nossa cabeça no céu,
que marca esse topo do céu, que é onde o Sol passa a pino, né? 2 vezes por ano aqui na nossa região de Belo Horizonte. Então, esse aí é um esquema cosmológico, cosmográfico tupi-guarani. Próximo. E aí, essa cultura dividiu, a gente tem 88 constelações ocidentais, né? Os Tupi-Guarani, eles foram mais práticos, eles dividiram a abóbada celeste em quatro grandes constelações. Uma para o inverno, uma para o outono, uma para o verão e uma para a primavera. E aí a gente tem a ema, o veado, o homem velho e a anta. São 4 arquétipos que estão no céu, cada um relacionado a contos, a histórias da criação, e que nos permitem identificar a época do ano em que nós estamos, né? Então, foi um conhecimento que foi sendo desenvolvido para você, inclusive para você se orientar no ambiente, espaço, temporalmente. Próximo, por favor. Aí eu trouxe só para vocês verem o quão rica, o quão poética é essa visão de mundo, né? Eles viam essa faixa, né, da Via Láctea, que os gregos chamam de Via Láctea, né, ou o caminho do leite, né? Os Tupi-Guarani chamavam de Tapirapé, ou o caminho da anta. Então, cada aglomerado estelar, cada nebulosa, cada mancha escura, forma esse caminho, essas pegadas que uma anta originária foi deixando no céu. Próximo. Então, eu deixei essa ilustração aí para a gente imaginar o que é a arqueoastronomia. Em nenhum sentido eu quis criar uma versão, uma imagem pejorativa da arqueoastronomia. Pelo contrário, o que eu tentei colocar aí foi um estereótipo, assim, não deixa de ser um estereótipo, mas de um caçador-coletor, né, que viveu há cerca de 11 ou 8 mil anos atrás aqui em Minas Gerais, aqui na grande Belo Horizonte. Foram povos que depois a gente chamou de povos de Luzia, né? E depois foram substituídos por outras levas migratórias. E estas populações, elas eram caçadores-coletores, elas tinham um território de caça, mas ela não era um território aleatório, era um território onde você circulava e voltava em determinadas épocas do ano, né? Então, isso ali, a gente tem ocupações significativas no karst de Lagoa Santa e principalmente na Serra do Cipó. São 2 regiões onde, né, a gente tem mais evidências de sítios arqueológicos aqui na grande Belo Horizonte. A própria cidade de Belo Horizonte está sobre aldeias Tupi-Guarani, mas são ocupações bem mais recentes, né? Mas a gente está falando de um tempo muito mais antigo. A arqueoastronomia recua milhares de anos no passado. Então, eu comecei a estudar essa arqueoastronomia, esse movimento em busca desse conhecimento dos céus, aqui na região da Serra do Cipó e do karst de Lagoa Santa. E isso acabou gerando uma parceria com o Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, e nessa parceria nós criamos uma exposição chamada Astronomia na Arte Rupestre em Minas Gerais, uma exposição que começou aqui em Belo Horizonte, depois ela foi para Conceição do Mato Dentro, e no último ano ela ficou no planetário da Gávea, né, no planetário do Rio de Janeiro. E agora encerrou a temporada lá e a gente já está levando para uma universidade agora. Mas, enfim, o meu trabalho com a arqueoastronomia efetivamente começou com essa parceria com a PUC Minas. E, paralelo a isso, nessa época, eu fundei um parque na Serra do Cipó, um parque arqueológico,
onde existem evidências desse conhecimento, dessa busca, né, pelo conhecimento do movimento aparente do céu. Pode passar o slide, por favor? Esse aí é um mapa do céu que nós encontramos em Goiás, num sítio arqueológico chamado Bisnal. É um bloco de arenito muito grande, e nesse bloco de arenito a gente tem várias evidências de grafismos rupestres ligados à astronomia. E uma das seções desse bloco tem um mapa do céu muito característico. Para quem está acostumado com a astronomia, é muito fácil de identificar, que é um espaço que fica entre a constelação ocidental do Escorpião e o Cruzeiro do Sul, que é aquela constelação da Ema, a constelação do inverno que eu mostrei lá no início. Então, essa região, esse eixo do céu, ele foi registrado no chão, espelhado no chão, em Goiás. E um fato curioso é que eu encontrei esse mesmo mapa, essa mesma carta do céu, no Texas, nos Estados Unidos. Dá para reconhecer as mesmas estrelas. E hoje a gente não vê o Cruzeiro do Sul no Texas, por causa de um fenômeno chamado precessão dos equinócios, onde existe um movimento da abóbada celeste, né? Um movimento, na verdade, que é da Terra, um movimento ilusório, que faz com que determinadas constelações deixem de serem vistas em algumas regiões durante determinados períodos de tempo. Então, hoje, no Texas, você não vê mais Cruzeiro do Sul, mas na época, há 4.000 anos atrás, você podia ver. E esse mapa do Bisnal é muito mais antigo. Ele tem provavelmente, entre 9 e 12 mil anos. A gente ainda não conseguiu bater o martelo sobre uma datação disso aí. Aí as pesquisas em arqueologia na região vão falar mais sobre isso, e a gente vai tentar trazer um trabalho interdisciplinar para tentar datar esse sítio, né? Pode passar. Isso aí é na Serra do Cipó. A gente tem figuras soliformes, né? Figuras com formas de sóis e estrelas, e também tracinhos vermelhos e amarelos, que acreditamos ser contagens de tempo, né? Tem também, na Serra do Cipó, você tem, por exemplo, imagens de zoomorfos, imagens de animais com essas contagens do lado. Mas como é num painel onde tem figuras soliformes, nós identificamos que pode se tratar de um conhecimento astronômico. Mas isso não é uma análise rasa, não fica só nisso. Por trás desses grafismos rupestres, existe, por exemplo, uma série de alinhamentos de sítios arqueológicos que formam um eixo que segue o caminho do Sol, que segue a eclíptica. Então, são estudos pioneiros que estamos fazendo na Serra do Cipó e que estão revelando esse tipo de conhecimento. Ainda não dá para bater o martelo sobre nada disso. São suposições que ainda estamos fazendo nesse campo da arqueoastronomia. Próximo, por favor. Aí a Pedra do Sol é o sítio emblemático, né, que marca o Parque da Pedra do Sol. Essa pedra está alinhada com aquele outro sítio arqueológico, está formando um eixo de sítios. E aí o Sol passa por essa fenda no outono, na passagem da primavera. Existe uma outra fenda na lateral desse monólito, por onde o Sol passa no solstício de inverno e no solstício de verão. Então, essa simples pedra, ela é um calendário anual, ela marca as 4 estações. E nela também existem pinturas rupestres. Então, ela é um sítio arqueológico, confirmado que é um sítio arqueológico, onde pode-se verificar
essa evidência de um conhecimento astronômico desses povos originários. Pode passar? Aí um outro sítio arqueológico, tem até a plaquinha dele aí do lado, o sítio arqueológico da Colina, ele fica em Conceição do Mato Dentro, também tem pinturas rupestres aí, e esse menir que vocês estão vendo aí também marca o equinócio de primavera e o equinócio de outono. É uma visão belíssima. O sol desce beirando esse monólito aí, ele acompanha o monólito. O monólito está nessa angulação da eclíptica. Pode passar, por favor? Então, o que acontece? Na arqueoastronomia, Luciano, esse ângulo que o Sol faz entre o solstício de inverno e o solstício de verão, vocês podem notar que o Sol, durante o ano, em sua caminhada aparente no horizonte, se você acompanhar no horizonte oeste, por exemplo, o caminho que o Sol faz de dezembro até junho, ele vai formar esse ângulo. E é um ângulo de 47 graus. Se você divide esse ângulo no meio, eles são dois ângulos de 23 graus e meio. E o que é esse ângulo? Esse ângulo é justamente o ângulo da inclinação do eixo da Terra com relação ao Sol. Esse ângulo é que produz justamente as estações do ano, a mudança das estações. Se a Terra não tivesse essa inclinação, e por outros fatores também, nós não teríamos as estações do ano. E essas populações, o que a gente percebe no estudo da arqueoastronomia é que essas populações tinham uma preocupação muito grande. Não sei nem dizer se é uma preocupação, mas uma curiosidade muito grande com a mudança das estações. Você já imaginou um povo, isso aí é uma cidade no México, um povo construir 4 edifícios monumentais com blocos de pedra gigantes que traziam de regiões distantes. Você movimentar toda essa estrutura apenas para o Sol descer nessas janelas durante os solstícios e equinócios. Então, eu nem falo que era uma preocupação, eles tinham um fascínio enorme com a passagem das estações. Era uma coisa assim que hoje um cidadão urbano não consegue nem conceber, é inconcebível para nós, enquanto seres urbanos, né? E aí tem um dado interessante que a partir desse ângulo de 47 graus, praticamente toda a arte que foi desenvolvida entre os povos originários da América, ela tem como referência esse ângulo. Se você pegar várias medições de pedras esculpidas, tanto no México como no Peru e até no Brasil, falando do Brasil também, elas têm como guia, como matriz esse ângulo. Se você passar o slide, você vai ver isso aí exemplificado. Olha só, essa é uma pirâmide em Teotihuacan, no lado direito. Ela está totalmente desenhada a partir desse ângulo. O que eles criaram? Eles criaram uma mandala que vai se replicando, né, em ondas, vamos dizer assim, e começaram a criar essas grandes estruturas urbanas a partir dessa mandala. E essa mandala surge a partir do ângulo do Sol, no horizonte. Então, aí, à direita, a gente tem uma pirâmide, e à esquerda, a gente tem a planta de uma cidade. Então, se o arqueólogo seguir essa matriz para escavar uma cidade, ele provavelmente vai encontrar as pirâmides nos vértices desses ângulos, desses quadrados, e onde essas circunferências vão se replicando. Então, é um conhecimento, a gente está falando de um conhecimento, Luciano,
extremamente sofisticado, de culturas extremamente sofisticadas. Talvez, pelo tanto que eu já estudei essas culturas, eu acredito muito mais sofisticadas do que os gregos, por exemplo. A gente está falando de povos muito mais avançados. Inclusive, os gregos não conheciam o conceito de zero, né? Ele chegou através dos hindus, dos indianos. E o único povo que conheceu o conceito, que desenvolveu, que chegou ao conceito de zero no mundo, além dos indianos, foram aqui na América o mesmo povo que construiu essas pirâmides, né? Os maias, os toltecas, no México. Então, a gente está falando do suprassumo cultural humano do passado e que, com a invasão europeia, tudo isso foi sistematicamente destruído. Toda essa cultura foi sistematicamente destruída. Em uma única noite, nós tivemos a queima de praticamente todos os livros maias que tratavam desse conhecimento. Eles tinham bibliotecas enormes que tratavam desse conhecimento. E essas bibliotecas foram reunidas em uma noite terrível lá no México, e um sacerdote da igreja, ele foi e queimou todos esses livros. Aí a gente volta lá atrás, naquela questão do solstício de inverno, né, no hemisfério norte. Por que esse solstício de inverno foi sistematicamente apagado dessas culturas ditas pagãs, né? E ele foi arrastado para o dia 25 de dezembro, para justamente apagar essa memória, toda essa memória cultural, toda essa memória científica dessas culturas. O Natal não é mais do que isso. O Natal, a gente pensa, né, é uma época linda do ano, tudo bem, né, tem princípios elevados envolvidos, mas, na verdade, a transferência do solstício de inverno para essa data do Natal é simplesmente uma atitude que veio dos cânones da Igreja Católica para apagar esse conhecimento dos povos originários. Então, isso tudo é um assunto muito complexo, né, que vai abrir várias janelas de discussões, mas basicamente o tema dessa palestra de hoje. Eu vou me fixar aqui na astronomia, nas culturas e na arqueoastronomia. E essa arqueoastronomia, no Brasil, ela ainda não chegou em uma situação confortável no meio acadêmico. Existe uma certa resistência ainda, principalmente no meio arqueológico, com relação a esses estudos em arqueoastronomia. Isso se dá pelo fato, principalmente, de os arqueólogos, em sua grande maioria, não terem uma formação em astronomia. Essa nossa forma de ver o mundo, né, esse modelo de mundo que nós criamos, onde nós fragmentamos o conhecimento, ele gera a vantagem da especialização em determinadas áreas, né? Mas ele deixa também essa lacuna, onde os pesquisadores passam a compreender muito uma determinada área do conhecimento e passam a não entender nada de uma área que, a princípio, para eles não tem nenhuma conexão. Mas quando a gente volta nessa ciência dos povos originários, não existia separação entre o meio arqueológico onde eles viviam e atuavam e esse conhecimento astronômico. Então, a gente só vai conseguir ter uma visão sistêmica de como esses povos viviam aqui nessa região do Karst de Lagoa Santa, da Serra do Cipó, a partir do momento em que nós empreendermos outros olhares sobre essa arqueologia. Inclusive, lá na Serra do Cipó, nós estamos desenvolvendo um projeto piloto agora, que é uma outra vertente da arqueologia,
que está ligada a esse fenômeno, a esse movimento da arqueoastronomia que tem surgido, né, que é a arqueoacústica, o estudo dos fenômenos acústicos nos sítios arqueológicos. Já tem alguns arqueólogos brasileiros trabalhando nesse sentido. E o que acontece lá na Serra do Cipó? Na região imediatamente assim próxima ao Parque Pedra do Sol, nós começamos a perceber que existem essas manifestações de fenômenos acústicos ligados a eco e refração do som nesses sítios arqueológicos. Então, a gente está começando uma pesquisa agora, piloto, lá na Serra do Cipó, para, através de uma metodologia ligada ao campo da física, conseguir comprovar que existiu esse conhecimento das leis do som, não de uma maneira como a gente tem hoje, mas esses povos originários que habitaram a região, eles perceberam esse som, e esse som provavelmente influenciou na escolha dos locais onde eles tinham os seus lugares, né, como hoje a gente chama de sítios arqueológicos. Provavelmente na época tinha uma conotação de um templo, né? Provavelmente para eles esse espaço onde se desenvolveu essa arte era um espaço sagrado, né? A gente acredita nisso. Né? Então é isso. Então, assim, a arqueoastronomia e a arqueoacústica tem um campo riquíssimo no Brasil. O Brasil, eu acredito que no futuro ele tem possibilidades assim de ser uma referência mundial nessa área, porque aqui a gente tem os monumentos mais antigos, pelo menos na América. As pinturas, os grafismos rupestres brasileiros, eles são os mais antigos da América, né? Lá, você vai lá nos Estados Unidos, você tem pinturas rupestres lá de 1000 anos, de 3000 anos. Na América toda, a gente tem datações mais recentes para pinturas rupestres. E aqui, pelo menos na Serra do Cipó, a equipe da UFMG conseguiu datar um bloco que se desprendeu do paredão com uma pintura rupestre e datou essa pintura rupestre com 8000 anos. Então, nós temos assim as evidências mais antigas de arte rupestre das Américas até o momento. Esse quadro, obviamente, pode virar no futuro para outra região. Bacana. Enfim, eu acho que eu falei bastante, e se você quiser abrir para perguntas, podemos seguir. Bom, vamos abrir para perguntas. Eu até sugiro, né, para quem está assistindo a palestra agora, né, que se quiser depois, né, pode colocar as perguntas ou os comentários no chat aqui, que a gente vai continuar acessando sempre depois, né, as perguntas, e aí a gente pode encaminhar, né, no e-mail do Gustavo, ou se o Gustavo depois também quiser falar o seu e-mail aí, né, para receber diretamente essas perguntas, acho que pode ser interessante. Mas, Gustavo, então, né, da sua fala aí, algumas coisas que vieram surgindo na cabeça, né, imagino que as populações centrais do Brasil, né, elas devem ter tido pouca troca de informações, né, talvez não houve assim um contato maior com populações amazônicas, com certeza é mais difícil ainda com as andinas, mas dá para perceber alguma semelhança, né, nos tratados da astronomia popular, né, da astronomia nas culturas, entre essas civilizações? Assim, eu não diria que não houve esse contato. É lógico, o meio arqueológico ainda não chegou, esse é o problema. A arqueologia ainda não chegou a um quadro, né, da América, da ocupação da América. A gente está construindo esse quadro. Então, é muito cedo para a gente fazer esse tipo de afirmação, tanto de contato como de não contato. Mas algumas evidências eu posso te trazer aqui. Por exemplo, essa constelação da Ema, que é dos Guarani,
ela tem todo um contexto mitológico ligado aos asterismos, né, às estrelas, e ela está ligada à época da seca. Então, o que acontece? A cabeça dessa ema, que é ali o Cruzeiro do Sul, ele vai baixando no horizonte nessa época do inverno, e o Cruzeiro do Sul segura a cabeça da ema para ela não beber toda a água da terra e não vir uma seca muito grande. Então, a gente está falando de um equilíbrio ambiental que esses povos estudavam, né? Provavelmente eles não sabiam assim sobre a existência do El Niño, sobre Laninha, mas como eles tiveram séculos de observação acurada do ambiente, eles sacavam tudo do seu ambiente, né? Eram pessoas que estavam altamente antenadas com o mundo à sua volta. Então, essa constelação da Ema, que é Guarani, ela também é uma constelação andina. Só que lá nos Andes é uma lhama. Mas a mitologia que está ligada a essas duas constelações é exatamente a mesma. A lhama lá nos Andes, ela abaixa a cabeça até o horizonte. Que bacana. Então, existem essas correspondências e vão levar alguns anos aí para a gente poder, né, dizer assim, mais ao certo como se deu isso, se foram construções paralelas de culturas ou se foi um resultado mesmo do encontro de culturas, né? Bacana. E Gustavo, você já começou a responder uma outra pergunta que eu faria aí, que é o seguinte, né? Não só na astronomia da cultura sul-americana, né? Essa foi desenvolvida antes da vinda dos migrantes europeus, mas outros povos também desenvolveram, né, conhecimentos astronômicos, não só apenas para ligá-los, né, a questões mitológicas, né, mas também pela necessidade de saber o momento certo de fazer uma certa cultura, de caça. Isso está alinhado também com essa astronomia das culturas dos povos do centro do Brasil? Assim, eu acho que essa construção do conhecimento astronômico, ela surgiu, na verdade, dessas duas vertentes. Ela surgiu da necessidade e do fascínio. Então, eu não consigo separar, assim, numa cultura específica, até que ponto surgiu de uma necessidade e até que ponto surgiu do fascínio pelo céu. É uma construção humana que tem milhares de anos de história e que, infelizmente, não ficou nenhum registro para a gente, né? Essas culturas desapareceram no tempo e no espaço e deixaram apenas migalhas para nós. Então, tudo que a gente pode fazer hoje é especular sobre essas migalhas. É muito pouco que a gente pode fazer. Então, eu não conseguiria te dar uma resposta assim, bem robusta nessa questão. A gente trabalha com fragmentos, com migalhas. Entendo. Assim como na arqueologia, né, que vai juntando esses fragmentos. Interessante. E, Gustavo, uma outra pergunta, né? Acho que foi até uma das coisas que mais me cativou em trazê-lo aqui, né? Além, né? Uma coisa que vai além da astronomia, da arqueologia, que foi a coisa maravilhosa que você fez, que foi montar, né, uma RPPN, é isso mesmo? Eu queria que você contasse um pouco mais, né? Primeiro, como é que foi esse processo, né? Por que você vislumbrou essa possibilidade, né? É claro, né, de uma forma rápida, né, falar assim, né, se é muito difícil oferecer esse tipo de área para a unidade de conservação e como que as pessoas que estão assistindo a palestra aqui podem talvez conhecer, né, entrar em contato com você, como é que é essa questão da RPPN? Tá, a nossa RPPN, ela se chama Quaraci Itá, quer dizer Pedra do Sol, em tupi antigo. Na realidade, Luciano, ela ainda não passou por uma criação formal, ela existe no papel ainda. Por quê? São questões burocráticas que nós estamos lidando ainda,
principalmente com relação à regularização do terreno do parque. Então, a gente tem que passar por essas questões ainda, e ela está sendo criada. Já existe o parque, né? O Parque Arqueológico já existe, e a RPPN, assim, a gente já tem um conselho diretor, a gente já se reúne, já tem um plano para o futuro, né? Vamos começar a elaborar o plano de manejo dessa RPPN, mas, infelizmente, ainda existem questões que são burocráticas e financeiras que precisam ser solucionadas ainda para a gente chegar na efetivação dessa RPPN. Já tem uma parceria com o ICMBio, uma parceria muito boa, a gente tem um diálogo muito bom com o ICMBio, e é através dele que a gente vai criar a RPPN. Então, o que nós estamos fazendo no momento é cuidando de adiantar o que dá para adiantar dessa parte de estruturação da RPPN, enquanto essas questões burocráticas vão sendo resolvidas. Mas eu acredito que em 2023 isso aí tudo já estará juridicamente terminado, né? Já teremos a nossa RPPN regularizada perante o governo brasileiro. E a criação dessa RPPN e do próprio Parque Arqueológico, ela surgiu em um momento muito difícil da vida brasileira, né? Que foi, eu não vou aqui entrar em questões políticas, acho que não vem ao caso, né? Mas que foi essa última gestão federal que promoveu, vamos dizer assim, promoveu um desmonte, né, dessa área ambiental. Então, o parque, ele surgiu como uma forma de protesto, a princípio. O parque surgiu como uma resposta, uma reação a esse movimento que partiu do governo federal em desmontar todo o nosso sistema ambiental. E, além disso, pelas ameaças que vêm chegando na Serra do Cipó com a especulação imobiliária e através de outras empresas que estão cada vez mais se aproximando da região da Serra do Cipó. São empresas que infelizmente não vão trazer muitos benefícios, muito pelo contrário, né? São empresas que estão trazendo muitos problemas para a região. Não vou entrar em detalhes de nomes e nem da área de atuação delas, mas a gente sabe do que eu estou falando, né? Enfim, o parque surgiu então surgiu dessa forma, surgiu como um protesto. Mas ele vai muito além disso, e no futuro eu espero que ele seja um modelo para outros parques, que no Brasil, até onde eu sei, iniciativas privadas de parques arqueológicos, eu não tenho certeza sobre essa afirmação, mas eu acredito que o Parque da Pedra do Sol é o segundo ainda no Brasil. E o primeiro é o Parque da Serra do Santo Antônio, lá em Andrelândia, no sul de Minas, onde tem também pinturas rupestres fantásticas. Lá eu acredito que seja o pioneiro no Brasil, seja o Parque da Serra do Santo Antônio. E tem outra coisa, o Parque Pedra do Sol, ele não tem só essa função de estudar arqueoastronomia. A gente sabe que ali é um ambiente muito rico, né, de campos rupestres. Então, a nossa proposta ali é um estudo interdisciplinar, estudar o ambiente que existe hoje e o paleoambiente que existiu na época dessas ocupações. Então, vai muito além da arqueologia, né? O nosso projeto científico lá, ele é bem ambicioso. A gente quer ir além dessas fronteiras da arqueologia também, para entender como foi a ocupação e como hoje é esse ambiente, né? Por que nós chegamos a esse ambiente de hoje na Serra do Cipó?
E a nossa proposta basicamente é isso, é um parque que está começando, mas que eu tenho, assim, uma visão de futuro muito ampla para ele. Inclusive, a minha pessoa, a minha figura como fundador, nessa jornada temporal do parque, vai ser apenas a semente que foi plantada ali, inicial, e virão muitas pessoas e assumirão essa instituição no futuro, e eu espero que ela seja bem longeva, né? E é isso. Bacana. Bom, Gustavo, a gente já está chegando no nosso tempo limite aí, e antes eu queria mais uma vez agradecer a sua presença, né? Depois eu vou passar a palavra para você, para considerações finais, né? Agradecer mais uma vez a Jane, a Uriel, e o Ziel, desculpa, né? E eu sempre gosto de aprender também, né, com o pessoal das Libras aqui, né, novos termos em Libras. E aí eu queria saber, Jane, como é que a gente fala astronomia e como que a gente fala arqueologia em Libras? Astronomia. Ah, com luneta, que legal. Olha que legal. Isso. Astronomia. Ah, que legal! Nossa, maravilhoso, né? Eu adoro. E sempre é um ótimo momento de aprender, né, Gustavo? Conhecia? Sim, sim. Que bacana. Então, Gustavo, mais uma vez, obrigado, né? Parabéns, né? Que eu puder, né, ajudar aí nessa sua jornada na RPPN, né? A gente já andou conversando aí paralelo, né? A gente fazer projetos juntos, né? Estou aí, tá? E deixo agora o momento final para suas considerações, tá? E espero tê-lo aqui, né, o mais breve possível, para a gente ter uma conversa presencial aqui, ok? Bom, queria agradecer, antes de mais nada, né, o Museu Gerdau, que eu quero muito conhecer, não conheço ainda pessoalmente. Agradecer a você, Luciano, e a toda essa equipe maravilhosa que trabalhou junto hoje, né? Não é só uma live de 2 pessoas, são várias pessoas aí envolvidas. Queria agradecer cada uma delas que participou aí, que que trouxe essa riqueza, né, para que outros públicos possam também acessar o que a gente está trazendo aqui, né? Isso é fantástico, é super importante. E é isso. Eu espero que o Parque também Arqueológico da Pedra do Sol e a própria Gerdau sejam parceiros no futuro, né? Possam se aproximar. Vai ser muito bom isso. E no mais, todo o público que vai acompanhar, né? Foi uma gravação, que vai acompanhar, podem deixar as perguntas. Eu acho que o meu e-mail apareceu, né? O e-mail apareceu aí, ghvila@gmail.com. Vila Ele com já 2 apareceu. L's? Com um só. O e-mail é com um L só. Ah, vila, arroba o quê? gmail.com. Então, vou pedir para aparecer aqui no finalzinho aqui, né? Vai aparecer o seu e-mail. Olha, temos uma pergunta aqui. Legal. A Luana, né? O Gustavo falou aí, né? Do pessoal que está nos bastidores aqui, né? Então, só agradecer também. A gente tem aqui nos bastidores o Érico, o Alexandre Livino, a Luana, né? Que ficam nos dando um apoio aqui no início, no final, né? Aí, ó, apareceu o e-mail aí, ghvila@gmail.com. E a Luana, ela tem uma pergunta para você, Gustavo. Como que a gente pode fazer para visitar o Parque Pedra do Sol? Legal. Então, o parque, ele está nas redes sociais, tem um Instagram, tem um Facebook do parque e tem também um site do parque, www.parquepedradosol.com.br. Tá aparecendo aqui. Ótimo. Através desses meios aí, é só comunicar com a gente que as visitas estão abertas, podem ser agendadas, tem que ser agendadas, na verdade, e será um prazer receber lá essa equipe aí. Bacana, né, Luana? A gente pode pensar numa visita técnica lá, hein? Então, Gustavo, né, todos que estão assistindo aqui, pessoal que está aqui nos bastidores, muito obrigado mais uma vez, tá? Ficamos aqui e, mais uma vez, né, vale reforçar aqui, para quem está assistindo, pode depois colocar nos comentários aí perguntas, dúvidas, críticas, sugestões,
que a gente depois passa para o Gustavo, né? Na medida do possível, a gente também tenta responder aqui. E já aguardamos, né, desde já aí todos vocês, né, para as nossas próximas lives e, assim como o Gustavo, né, para virem visitar aqui o nosso museu, ok? Então, mais uma vez, boa tarde a todos e até mais. Boa tarde.